Podemos ler o próximo, pessoal? Vamos ler? Joia. Vamos ler. Vamos ler. Mais uma pessoa jovem. Pessoas jovens doentes é um problema, hein? Um homem é homem. Um homem de 22 anos procura atendimento médico com queixa de febre persistente há 10 dias, fadiga intensa, dor de garganta e linfadenopatia cervical posterior. Refere que há uma semana notou aumento do volume das amígdalas, com placas esbranquiçadas, além de discreta dor abdominal. Ele nega histórico recente de uso de antibiótico ou exposição a pessoas doentes. Apresenta uma temperatura de 38,5, uma faringoamidalite exsudativa, linfonodos cervicais e axilares aumentados, móveis e dolorosos. E um baço palpável, a 2 centímetros do rebordo costal esquerdo. Então, vamos lá, gente. Uma pessoa jovem que não tem um relato aí, no caso, é, de nada, de viagem, de participação em evento, de contato com água de chuva, enchente, não tem, ele não tem uma história epidemiológica muito rica. Ele tem muita fadiga, dor de garganta, linfadenopatia generalizada e baço palpável. E uma goela inflamada, garganta inflamada. Eu acho que o segredo é garganta inflamada. O que que vocês acham? Nem vem com papo de que é amidalite. 10 dias de amidalite? Com baço? Ahá! Boa! Tá lá embaixo, mononucleose. Jander, tu para de ser espertinho, cara. Então, mas beleza. A gente acha que é mononucleose, porque 10 dias está em 2030, é isso aí. Com 10 dias de doença, a gente, vamos lá, um cara com uma faringoamidalite que tivesse, assim, infectadaço há 10 dias, não, não combina, né, pessoal? Não combina 10 dias de faringoamidalite, na boa, não combina. Teria que ter alguma outra coisa. E aí não seria um baço, né? Uma faringoamidalite complicada vai dar um abscesso amigdaliano ou peramigdaliano, vai dar uma sepse, não vai dar um baço. Um baço fala a favor de outras coisas, né? Então eu gostei da ideia da mononucleose, mas assim, o que que a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial? E é a pergunta. Então, no diagnóstico diferencial, a gente tem que pensar na mononucleose, no HIV, boa, boa, HIV, que mais? Até tem que pensar na amidalite, até tem que pensar na amidalite como diagnóstico diferencial, porque ele tem esse negócio na goela. Mas assim, que mais? As outras viroses, né? Toda doença febril arrastada, você tem que pensar em viroses. Citomegalovirose, toxoplasmose, você tem que pensar. Mas não combina, mas tem que pensar, faz parte do diagnóstico diferencial. Quais exames laboratoriais a gente pediria para confirmar a tal de mononucleose? Qual o exame? Monospot e hemograma. É monoteste. Hemograma a gente chama de monoteste aqui, tá, Jander? Chama de monoteste, que é a pesquisa do anticorpo.
Mas a gente pode também fazer a sorologia pro Epstein-Barr, né? Sorologia para Epstein-Barr, IgM-IgG. IgM é infecção aguda. Vamos lá, Beth, bota a resposta para gente. Dá um. Ah, parotidite. Parotidite com placa bacteriana na garganta, acho difícil, Jander. Parotidite vai estar descrito para você como uma pessoa que chega com um inchaço no rosto, que perde o ângulo da mandíbula, tá? A parotidite é aqui, ó, é para fora, não é para dentro. Então, é uma pessoa que vai ter uma queixa de febre e tal. Parotidite com baço aumentado eu nunca vi. Eu até já vi parotidite com pancreatite, mas com baço aumentado eu nunca vi. Mas a parotidite, ela perde o ângulo da mandíbula, é mais para fora do que para dentro, tá? Beleza? Ok. Volta lá nas perguntas. Vamos ver outra pergunta. Mononucleose. Pensando em mononucleose. Conduta clínica e manejo de complicação. Então, o que a gente está vendo é um paciente que tem lá é, uma goela inflamadaça, que tem uma virose, é ruim, mas é virose, mas tem um baço aumentado. Tratamento sintomático. Maravilhoso, perfeito. Então, tratamento sintomático é analgésico, antitérmico, hidratação oral adequada. O que que pode acontecer? Pode acontecer dessa amígdala aumentar tanto que precise de corticoide para poder tentar desobstruir a via aérea. O paciente com mononucleose não pode tomar antibiótico beta-lactame. Não pode tomar, tá bom? Vai dar um exantema, vai ferrar o cara, mais um pouquinho. E o que a gente tem que fazer com as complicações é monitorar, né? Pode acontecer trombocitopenia, porque é uma virose, toda virose pode dar trombocitopenia. Como ele tem um baço aumentado, você tem que ficar monitorizando, porque ele pode ter ruptura esplênica. Então, o baço dele que está aumentado, ele é frágil. Então, esse paciente tem que fazer repouso absoluto, não pode ter esporte de contato, não pode bater nos outros, porque pode romper o baço dele. Tem que observar se essa amígdala não vai crescer tanto que vai obstruir a via aérea. O que mais? Ah, mononucleose tem uma complicação, é a síndrome de ativação macrofágica, que dá insuficiência hepática. Também tem que ser monitorizado. Então, não é um paciente para mandar para casa e dizer que é uma doença banal. Vamos lá, Beth. Resposta da 2. É isso aí. Medidas sintomáticas, todos acertaram lindamente, né? Se vocês quiserem, é, de uma forma muito elegante, elaborar a resposta, verificar possíveis alergias para indicação do melhor analgésico e antitérmico. Olha que elegante. Vamos ver a outra pergunta, pergunta 3. Eu adoro essa da transmissão. Como ocorre a transmissão da mononucleose infecciosa e quais recomendações devem ser dadas ao paciente para evitar a disseminação da infecção?
Eu tenho certeza que o Jander sabe. Vai. Se ele mandar, esse eu não sei não, doutora. Pelo beijo, Cuidado boa. no carnaval. Então, esse foi o nosso casinho de carnaval, pessoal. Esse doente aí, a gente só não botou a obviedade, né? Porque a obviedade era dizer assim: ele acabou de pular o carnaval e beijava três, quatro pessoas ao mesmo tempo. É isso aí. A transmissão é pela saliva, então é a doença do beijo, porque é transmitida pela saliva. Então, para evitar a disseminação da infecção, todos os utensílios que o paciente use que tem contato com a saliva devem ser separados, né? Afastados dos outros familiares, para não pegarem o tal do negócio, não é isso? Então, não pode compartilhar copo, talher, escova de dente, né? Limpar bem as mãos sempre, né? Como toda virose, a história do álcool gel, toda virose a gente tem que estar toda hora lavando a mão, mas a transmissão é pela saliva. Vamos lá ver a resposta. Todo mundo mandou bem, todo mundo sabia. Ah lá, saliva é a doença do beijo. Muito bem. Viu? Essa parte vocês sabiam. E que mais? É a doença do carnaval, né, Jander? A doença do carnaval. Para todo mundo, menos para quem vai fazer prova do INEP. A quarta pergunta: prognóstico e acompanhamento, tempo esperado para recuperação, quando ele pode retomar suas atividades normais e em quais situações é necessário o acompanhamento. Então, vamos lá. É, Geralmente, a mononucleose é uma doença, é uma virose um pouquinho mais arrastada, são de 2 a 4 semanas para você se recuperar, né? Mas, assim, a fadiga da mononucleose pode durar meses, assim, é uma virose chatinha de ter mesmo. Mas as atividades físicas, elas têm que ser evitadas por até 6 semanas, porque o aumento do baço, ele demora a regredir. Então, não pode ter esporte de contato, atividade física extenuante, até 6 semanas depois da doença. O acompanhamento prolongado é óbvio, depende de se ele tiver alguma complicação, né? A gente acabou de falar que tem complicação. Então, a complicação pode ser a persistência desse baço aumentado, e aí a gente pode ter que fazer exame de imagem com regularidade. É, Você pode ter anemia hemolítica, né? Nessa virose, então pode ser necessário um acompanhamento mais persistente. E a gente acabou de falar da fadiga, que pode durar meses. Essa fadiga pode necessitar de monitorar e descartar outras doenças concomitantes, né? Insuficiência cardíaca, anemia, essas coisas. Vamos lá ver a resposta? Boa, é isso aí. O problema principal é o baço, né? Esse segmento prolongado é porque o baço demora a regredir, tá? E é isso. De preferência, se ele tiver coisas graves, a gente manda para o especialista, que é o infectologista. Beleza?